Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 22 de dezembro de 2024, é domingo. Estamos no litoral paulista, na adorável cidade de Santos. Uma chuva fraquinha, talvez está começando, 25 graus aqui. Veja, falar sobre o acordo estratégico e abrangente entre a Rússia e o Irã foi anunciado e adiado várias vezes, né? Daí começaram várias negociações entre os dois países, né? Os dois banham a costa do Mar Cáspio, né? Lá na Ásia. Foi dito então que Ibrahim Raisi, presidente do Irã, iria assinar, né, este acordo. E aí ele foi liquidado pelo imperialismo. O Raisi e o seu chanceler sofreram uma estranha e súbita queda de seu helicóptero, né? Bom, e aí lá na 16ª Cimeira dos BRICS Plus, em Kazan, na Rússia, era esperada a assinatura do acordo entre o presidente Putin e o sucessor do falecido Raisi, o novo presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. Pois bem, por algum motivo o acordo foi adiado. Também foi adiada a tão cantada, falada em verso e prosa desdolarização, né? Vamos analisar um pouco essa questão. Veja, o adiamento do acordo Rússia-Irã, segundo o que se disse, era importante primeiro saber quem seria o novo presidente dos Estados Unidos. Bom, o Donald Trump deve ter adorado, né? Olha, eles não vão assinar porque eles ainda não sabem que eu vou ser o presidente dos Estados Unidos. Bom, o que já aconteceu, né? Bom, agora a gente sabe que o Donald Trump ele defende, ou pelo menos ele concebe a ideia de um mundo tripolar, né? Vai ser dividido aí entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, né? Bom, o Pepe Escobar, que é um grande analista de geopolítica, ele tem excelentes contatos lá no Kremlin, na Rússia, né? Ele disse, então, que no dia 25 de janeiro, aí próximo, quando o Trump toma posse, na verdade ele toma posse dia 20, né? Mas vai ser revelado o acordo estratégico abrangente entre a Rússia e o Irã, ou seja, 5 dias após a posse do Trump, pelo menos é o que ele está dizendo. Bom, após a cimeira dos BRICS lá em Kazan, que foi no mês de novembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, comentou que o acordo Rússia-Irã seria assinado num futuro próximo, sem dizer quando, né, e sem saber, ou ainda, ou talvez já soubesse, que o seu aliado sírio Bashar al-Assad, né, seria defenestrado do governo da Síria um mês depois, né, há poucos dias atrás, né? Bom, presume-se que haverá um acordo, né? Alguns acham até mesmo que já foi assinado, né, e que só falta assim, oficializá-lo, né? Bom, e por que a data de 25 de janeiro? Bom, dizem que é preciso que a Rússia e o Irã façam algo após perderem aí o governo da Síria, né? O jornal Breaking Defense, que é especializado em defesa, né, diz que o acordo entre a Rússia e o Irã afetará os interesses do Ocidente, né? O jornal Times de Israel alega que o tratado vai afetar a Eretz Israel, a grande Israel, o seu fanático plano aí talmúdico, né? Atualmente está sendo implantado lá nas colinas de Golã e do que restou da Síria, na parte sul da Síria, que eles estão tomando, né? Bom, segundo o think tank americano The Jamestown Foundation, o acordo vai reconfigurar a hegemonia global. Será que é tudo isso? O Gulf Research Center afirmou que é uma aliança de 10 anos que vai redimensionar o corredor geoeconômico norte-sul que liga Moscou, Rússia, a Nova Delhi, Índia, através do Irã. Então, vamos ver se isso aí vai para o lado BRICS da força, né? De qualquer maneira, eles estão sendo bastante cuidadosos, porque o imperialismo, aquilo que a gente chama de imperialismo, que na verdade é uma série de confusões, né? De divisões, de fomentar guerras e, bom, a gente já está bastante consciente de como é que ele funciona e como é que ele funcionou ali recentemente lá na Síria, né? Bom, agora a segunda parte aí do nosso vídeo, veja o enigma por trás da aliança Trump e Elon Musk, que é um assunto que eu estou
para trazer para o canal. Vou apenas hoje dar um esboço, né? Começa a ser desvendado, né? Veja, há um fio condutor, uma passagem que liga ou conecta as vidas de Nikola Tesla, Donald Trump e Elon Musk, né? O maior bilionário da Via Láctea, né? O segundo a grande mídia judaico-cristã, né? O sul-africano canadense-americano Elon Musk mostrou seu poder político, né? No intento aí de aumentar ou de acabar com o teto da dívida americana. Bom, isso irritou vários aliados do Trump lá no primeiro mandato do Trump, 2016, né? Vários artigos apareceram nos Estados Unidos dizendo que o Musk é que era o verdadeiro presidente. Isso para desmerecer a eleição do Trump, que foi uma novidade na época. Novidade essa que foi engendrada, como a gente sabe, nas redes sociais, né? O Washington Post classificou o Musk, né, como o co-presidente, né? Bom, e na noite das eleições presidenciais dos Estados Unidos, agora no último dia 5 de novembro, no segundo eleição aí do Trump, os vitoriosos, os trumpistas, os republicanos, né, já eram cartas marcadas, sobretudo o próprio Trump e o Elon Musk. É dito que o Musk tem uma fortuna de 431 bilhões de dólares. Bom, ele é a figura midiática na frente do SpaceX e do Starlink, né, que tem o maior número de satélites do mundo, 7.000 satélites, um número que nem mesmo os grandes países possuem, nem mesmo somados eles possuem esse número de satélites. Bom, essa tecnologia ela interfere na política interna de vários países, onde, segundo se diz, Musk apoia candidatos antiglobalistas, né? Por exemplo, no Canadá, na Grã-Bretanha, na Alemanha, no México, etc, etc. Qual é a verdadeira relação entre o super-herói da tecnologia Musk e o empreiteiro e apresentador de TV Donald Trump? Aliás, por falar em Starlink, né? Eu fiz um vídeo, deve ter uns 6 meses, onde eu mostro que o presidente da Argentina, ó, tá passando um big de um navio ali no porto, saindo do Porto de Santos. Isso aí deve ser o Caribbean Cruise, hein? Gigante. Bom, veja só, o Milei, né, Javier Milei, porque nós tivemos uma série de presidentes ditos aí de direita, de extremo direita, recentemente, né? O Bolsonaro no Brasil, o Milei, o Bukele, o Orbán, o Modi, o próprio Trump, né? Muito bem. Então veja só, o Milei parece que ele assinou um acordo com uma tecnologia que eu acho que tem muito a ver com o Starlink, né? Porque é uma tecnologia lá israelense, porque eles são especializados em coisas assim transhumanas, tecnocráticas, né? Enfim. E aí eles estão fazendo a leitura da íris do indivíduo, e ele colocou essa máquina de leitura de íris, o indivíduo põe a cara lá, faz a leitura da íris, né, e ele é cadastrado lá e recebe lá, sei lá, $100, né, por fornecer a sua íris e seus dados cadastrais, né, e recebe um dinheiro. E ele colocou, segundo o que se disse na época, não sei, 100, 200, 300 dessas máquinas em 100, 200 cidades da Argentina e começou a coletar as íris dos argentinos, né, com a finalidade posterior de estabelecer aí um chip, né, para se colocar no indivíduo. É um experimento tecnocrático, né, que vai usar aí o chip, que é uma das premissas, aí, uma das coisas que o Starlink se propõe a fazer. E o Elon Musk está por trás disso daí, né, ou seja, chipar o indivíduo e cadastrar a íris de todas as pessoas do mundo. Acho que isso aí não vai dar certo, né? Mas o fato é que ele é o grande amigo do Trump, né? Acontece que tem lá um tio do Trump, né? O John George Trump. Tio dele, o JGT, JGT, John George Trump, que nasceu em Nova York em 1907. Foi um renomado físico, inclusive um engenheiro importante. Chegou a ser premiado com a Medalha Nacional de Ciências em 1983. Bom, o John George Trump desenvolveu a radioterapia rotacional, né? Seria o caso aí da gente pesquisar aí, saber exatamente o que é, né? Mas é um mecanismo de radioterapia, né? O New York Times relatou que durante a Segunda Guerra Mundial, o John George Trump ele teve um protagonismo aí na influência aí no desenvolvimento de radares, né? E o que o Elon Musk tem a ver com isso? Bom, aí vem a parte mais intrigante, né? O genial cientista sérvio-croata
que alguns consideram o maior cientista do século XX, o engenheiro elétrico-mecânico, o autodidata Nikola Tesla, veja, uma parte das suas patentes científicas foram confiscadas pela CIA ou pelo FBI, ou pelas duas agências. Segundo se disse, o FBI também guardou as patentes do John Trump, aí, o John George Trump. Ele também teria patentes guardadas, né, pelo FBI. Né? Quando ele trabalhou lá no MIT, no poderoso Instituto Tecnológico lá, né, de Massachusetts. Né? Então, o John George Trump, tio paterno do presidente Trump. Né? Então, existem vários documentários aí sobre os documentos perdidos do legado do gênio Nikola Tesla. Dizem que foram as descobertas do Nikola Tesla que serviram de inspiração para o Elon Musk durante toda a sua vida, né? E aí que ele fabricou os carros elétricos, né? Que aliás não se chama Tesla por acaso, né? Veja, agora precisamos investigar como é que o Elon Musk e o Donald Trump se conectaram, né? Poderia aí o empresário imobiliário e de cassinos, aí o Donald Trump, ter tido acesso aos documentos de Nikola Tesla através do seu tio, ou através de algum contato ali dentro do FBI, ou da CIA, né? Por que o Elon Musk batizou o seu veículo elétrico de Tesla, né? Bom, o Musk teria acesso a uma parte das patentes do Tesla. Né? E a gente sabe que o Elon Musk é um indivíduo que trabalha para o Pentágono. Né? Ele não é exatamente aquilo que pensamos que ele é, né? Porque quem está por trás dos seus satélites é o Pentágono, né? E quem está por trás da sua plataforma espacial, o SpaceX, é novamente o Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, que a gente conhece simplesmente como Pentágono, né? Bom, e de novembro de 2016 até agora, a relação entre o Elon Musk e o Donald Trump deu um giro aí de 180 graus, né? Veja, em 2016, o Musk era favorável a Hillary Clinton, né, que foi derrotada. Né? E agora o Elon Musk foi nomeado para liderar o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental da administração do Trump. Bom, é muito possível aí que a convergência entre o Nikola Tesla e o John Trump, aí, tio do presidente, aí, enfim, que essa ligação entre o Tesla, o tio dele e ele, né, vamos dizer, é mais um truque aí do Deep State a fim de criar uma mística em torno dessas personagens. Ainda voltaremos a este assunto para melhor desvendá-lo, hein? Bom, parte final do nosso vídeo aqui, veja, fala-se muito na crise do dólar, né? Veja, a crise do dólar não reflete uma realidade econômica, porque por mais que se fale em crise do dólar e desdolarização, o dólar domina 60% de todas as atividades comerciais e de compra e venda no mundo. Mas ele, que já dominou 90%, está dominando 60%, ainda tem um poder considerável. Né? Então é cedo para se falar em crise do dólar ou desdolarização. Bom, mas assim, tivemos um debate muito intenso essa semana aqui no Brasil, né? Por conta aí da alta do dólar e por conta do gasto público, da crise fiscal, né? Mas, na verdade, o que nós temos aí é o velho conflito entre muitos pobres e uns poucos ricos, né? Veja, em outros termos, toda a lógica do mercado aí da crise fiscal, da própria democracia liberal, que no meu entender não é democracia e também não é liberal, né? Veja, consiste em criar um fosso, um grande fosso intransponível entre pouquíssimos super ricos e muitíssimos muito pobres. Né? A tensão no mercado cambial é a ponta de um iceberg que reflete aí um feroz conflito distributivo. A disputa pelos recursos públicos no Brasil, é isso que está em jogo. Então essa briga de narrativas aí sobre a crise fiscal, né, entre aspas, porque não existe uma crise fiscal, o que existe é um desequilíbrio entre as receitas e as despesas públicas, né? Bom, eu já me coloquei abertamente a favor de aumentar o gasto público em saúde, em educação. Eu sempre vou bater nessa. Eu acho que o governo serve para isso, para aumentar os gastos públicos cada vez mais e abaixar a taxa de juros, e imprimir o que for necessário, né? Como os Estados Unidos fazem, né? Bom, há que se dizer, a elite que nada em dinheiro, ela encara a despesa pública como uma despesa e não como um investimento
na população, né? Ou seja, a população é uma despesa, não é o objeto da política, que é o que deveria ser, né? E começou a deixar de ser lá em 2016, né? Quando começou os políticos antissistemas aí, né? Bom, o futuro presidente do Banco Central, chamado agora Gabriel Galípolo, ele afirma que o mercado cambial não está sofrendo um ataque especulativo. Veja, é diferente da narrativa dos que afirmam que o ataque especulativo dos especuladores, aí, do que a gente comumente chama de Faria Lima, né, ocorre quando o governo e o Banco Central não têm mais reservas, né, em dólar, por exemplo, para enfrentar as vendas e compras desenfreadas de dólar, que é a própria especulação em ação, né? E daí os neoliberais aí dizem, mas eles são obrigados a intervir no dólar por causa do gasto público, né? Então o culpado sempre é a população, sempre é o público, né? Então quando há bastante reservas, em boa quantidade, né, não há um ataque especulativo, porque os investidores e os especuladores eles não vão torrar dinheiro, né? Sabe, todo mundo sabe que o excesso de especulação vai acabar em perda de dinheiro de algum modo, né? Veja, então especula quem compra dólar a um preço hoje e acha que lá na frente vai vender mais caro, que é o que eles fazem sempre, ganhando a diferença. E daí o Banco Central despejou 5 bilhões no único leilão, um volume alto, e derrubou a alta desenfreada do dólar. Então ele jogou na praça aí algo como 20 bilhões de dólares das reservas brasileiras, cerca de 5% das reservas do Banco Central. Então você teve uma pressão aí sobre a especulação, né? Na verdade a especulação pressionou e o Banco Central ele teve que fazer essa operação aí. Isso que informou o presidente que está saindo do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, né? Na verdade eu acho que ele está mais preocupado aí com os dividendos aí dos seus amigos, né? Dos seus pares, né? Daí o governo anunciou que pretende enviar ao Congresso uma medida de tributação mínima de rendas altas para o indivíduo que ganha mais de 50 mil reais por mês, né? Então ele vai ser tributado mais do que o indivíduo que ganha, por exemplo, o salário mínimo, né? Bom, então, mas não se informou o que será taxado e o quanto será taxado, né? Mas isso aí já gerou um forte movimento lá do pessoal da Faria Lima para fugir dessa futura tributação, porque esses caras ganham muito mais do que 50 mil reais, né? Então aí os caras que são muito ricos, eles trocam, eles pegam os seus dólares aí, as suas aplicações em dólar, os seus dividendos, né? E os seus ativos, né, financeiros, e enviam para paraísos fiscais no exterior, né? Então está ocorrendo hoje, mais do que nunca, uma gigantesca realocação de recursos. E é claro que isso pressiona a cotação do dólar. Então existem desequilíbrios fiscais, né? Mas quando se fala em crise fiscal, isso é uma expressão que agrada os mais ricos, né? Por quê? Porque esse discurso apocalíptico é para beneficiá-los. Tipo, vocês que fizeram a crise, vocês investiram em gastos públicos, em gastos sociais, né? Então vocês geraram um déficit, a culpa é do governo e tal. Bom, os números mostram que não tem havido uma piora aí, né? Talvez haja uma pequena melhora, uma pequena estabilidade no Brasil, né? Mas é muito pouco, né, o que se está fazendo. Vamos dizer que estão segurando as pontas, vai. Veja só, em 2024, veja, nós tivemos um PIB razoável, hein? Olha, 3,5%. Desemprego é considerado que está num nível baixo atualmente. E a renda média da população disse que está sob controle. Então as previsões de inflação aí, talvez até pioraram um pouco, que era de 4% em janeiro e agora em dezembro aponta para 5%, né? Então, daí o pessoal do mercado financeiro diz que é uma situação insustentável, né? O PIB razoável, não tem desemprego, a renda média da população está sendo mantida, inflação de 5%. Será que isso é insustentável? Sim, a dívida pública vai crescendo, né? Está perto de 80% do PIB, né? Então, e além disso, os juros da economia, que é aquilo que o banco te cobra para te emprestar um dinheirinho, está alto, né? Então fica difícil você pagar os seus empréstimos, né? Mesmo assim, se comparando o Brasil com outros países, a gente pode dizer que a dívida pública do brasileiro não está assim descontrolada, vamos dizer assim, né?
Então você tem aí muitas isenções dadas para os super ricos, desonerações, abatimentos, né? Então o indivíduo ele tem mecanismos, porque ele tem escritórios gigantes de advocacia jurídica, tributária, né, para ficar isento de pagamento de imposto, né? Muitas dessas isenções e desonerações não resultam em ganhos para a economia, né? Muito menos para o bem-estar social, né? O governo também não tem um congresso favorável, né? Pelo contrário, né? Veja, o congresso tem orçamentos secretos. É um congresso hostil ao governo atual, né? E é reacionário, né? Esse congresso, né? Bom, e tem lá uma série de pautas bomba fiscais, né? Veja, na verdade, assim, o próprio Congresso ele aumenta os seus gastos de uma maneira desenfreada, né? Mas quando se trata de um gasto público, que vai ser feito pelo governo executivo, aí eles reduzem as receitas, né? Ou querem reduzir. Bom, o presidente atual, o presidente Lula, ele foi eleito com a promessa de incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É o slogan dele, né? Na prática, a tentativa de cumprir isso daí é praticamente impossível, né? Mesmo se o Congresso colaborasse, seria difícil. Por exemplo, você diminuir o imposto dos mais pobres, você dobrar o valor do salário mínimo, você aumentar a tributação dos mais ricos e por aí vai, né? Bom, então o discurso aí da Faria Lima, nome que se dá aos rentistas, aos especuladores, aos financistas, por causa da Avenida Faria Lima, onde tem grandes escritórios, né, de bancários, né, é sempre o mesmo. O discurso de nós temos de cortar na carne. Nunca é na carne própria, hein? Significa sempre cortar gastos sociais, gastos públicos, gasto em saúde, em educação, gastos com aposentados, né? Gastos com trabalhadores, né? Gastos públicos e sociais significam isso daí, 80% do total de gastos públicos, né? Então a crise fiscal se combina aí com a crise cambial por causa da alta do dólar. Existe essa pressão sobre o dólar que reflete aí o conflito distributivo extremamente desigual no Brasil, né? E aí você tem a remessa de capital, o envio dos lucros que eles obtêm no Brasil, principalmente quando privatizam as empresas, né? E enviam o lucro para o exterior, né? E também estabelecem manobras preventivas para evitar a inclusão dos mais ricos no imposto de renda. Então, bom, acho que o nosso vídeo já vai ficando por aqui, né? 22 minutos e 45 segundos. Se você chegou até aqui, dá o like no vídeo, né? Verifique se você está seguindo o canal. Se você não está seguindo, já segue o canal. Se chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, gostou dos nossos temas. E vamos em frente, hein? Canal de livre expressão, de livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Então vamos em frente, mais um domingo, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você quiser ajudar o canal, tá o Pix aí na descrição do vídeo. Bom, então hoje falamos aí sobre alguns assuntos. Comecei falando aí sobre o acordo, né, entre a Rússia e o Irã, talvez venha a ser assinado. Depois falei sobre a relação do Elon Musk com o Trump, que é um assunto que eu ainda vou voltar a esse assunto, porque envolve tecnologia, envolve aí alguma coisa de transhumanismo, tecnocracia, e depois falamos aí sobre a crise cambial, né, e fiscal, né, e salarial, né, brasileira. Pessoal, muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.